No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus faz um dos ensinamentos mais profundos sobre preocupação, confiança e fé em Deus. E a pergunta que esse texto nos faz é direta: por que nos preocupamos tanto? Se Deus cuida até das coisas mais pequenas da criação. Em Lucas 12, Jesus está ensinando uma grande multidão. Entre muitos ensinamentos, ele fala sobre algo que todos nós enfrentamos: a preocupação com a vida. Então ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. E para explicar isso, Jesus usa dois exemplos poderosos da criação. Ele fala sobre os corvos, que não plantam nem colhem, mas Deus os sustenta. E fala sobre os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, mas Deus os veste com beleza. O ensinamento de Jesus é claro: se Deus cuida das aves, se Deus veste as flores, quanto mais Ele cuidará daqueles que confiam nele. Mas Jesus também deixa uma orientação espiritual muito importante. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando Deus ocupa o primeiro lugar, a nossa vida entra no lugar certo. A ansiedade nasce quando tentamos controlar tudo, mas a fé nasce quando confiamos que Deus está no controle. Lucas 12 nos lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Por isso Jesus declara: não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. A preocupação olha para aquilo que pode faltar. A fé olha para aquele que nunca falha. Se Deus sustenta toda a criação, Ele também é capaz de sustentar a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, siga o perfil para mais mensagens que edificam sua fé e envia esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir isso hoje. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus faz um dos ensinamentos mais profundos sobre preocupação, confiança e fé em Deus. E a pergunta que esse texto nos faz é direta: por que nos preocupamos tanto? Se Deus cuida até das coisas mais pequenas da criação. Em Lucas 12, Jesus está ensinando uma grande multidão. Entre muitos ensinamentos, ele fala sobre algo que todos nós enfrentamos: a preocupação com a vida. Então ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. E para explicar isso, Jesus usa dois exemplos poderosos da criação. Ele fala sobre os corvos, que não plantam nem colhem, mas Deus os sustenta. E fala sobre os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, mas Deus os veste com beleza. O ensinamento de Jesus é claro: se Deus cuida das aves, se Deus veste as flores, quanto mais Ele cuidará daqueles que confiam nele. Mas Jesus também deixa uma orientação espiritual muito importante. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando Deus ocupa o primeiro lugar, a nossa vida entra no lugar certo. A ansiedade nasce quando tentamos controlar tudo, mas a fé nasce quando confiamos que Deus está no controle. Lucas 12 nos lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Por isso Jesus declara: não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. A preocupação olha para aquilo que pode faltar. A fé olha para aquele que nunca falha. Se Deus sustenta toda a criação, Ele também é capaz de sustentar a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, siga o perfil para mais mensagens que edificam sua fé e envia esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir isso hoje.